Bom, a gente está aqui num site que vai falar sobre um jogo chamado Ricardo Coração de Leão. Primeiro, por que a gente vai ver isso aqui? Porque o Ricardo Coração de Leão não tinha esse nome na verdade, né? Só o primeiro nome que é dele, Ricardo Coração de Leão, era como ele começou a ser chamado. Bom, e esse jogo, né, a gente vai ver ele aqui um pouco, tô doida pra jogar, mas vai falar do Ricardo, obviamente, e também da Inglaterra, o que está acontecendo na Inglaterra durante a Idade Média, que é, sobretudo, as cruzadas. Então vamos dar uma olhadinha aqui vai falando do jogo, tem 16 miniaturas, 10 tabuleiros de personagem, um tabuleiro da cruzada, que é o que interessa a gente, um tabuleiro de reserva, um tabuleiro da Inglaterra. Deve ser muito legal. E 60 moedas, 55 fichas azuis, 3 pontos de prestígio. Eu não sei como funciona isso, mas vamos lá. E aí diz assim, Ricardo Coração de Leão é um jogo semi-cooperativo que acontece em até 10 rodadas. Ele é jogado em equipes, cada uma defendendo um lado da história. Se for jogado em números pares de jogadores, eles são divididos em dois times, o de Ricardo e o de João. Eu já sei, porque João era o irmão do Ricardo. Caso exista um número ímpar, entra em jogo o neutro, que vai ser um personagem que vai tentar evitar a vitória dos outros times. O jogo possui 3 tabuleiros. Ai, meu Deus, deve ser muito legal. Bom, aí aqui a gente pode ver o jogo com mais detalhes. Mas vamos seguir. Bom, aqui aparece uma parte de um dos tabuleiros, né, uma carta. Leopoldo V, Duque da Áustria, e aqui a gente consegue ver como é que ele está trajado. Isso é muito importante para os eventos que vão acontecer na Idade Média. Ele está bem preparado com a armadura, porque ele pode ser ferido, então a armadura evita, né, ferimentos mais graves e a sua morte. E aqui tem uma carta chamada Evento, contribuindo para a cruzada. O que quer dizer contribuindo para a cruzada? Quer dizer que você era convocado para uma guerra, né? Você que está contribuindo para a cruzada, você foi convocado para uma guerra. Mas não é uma convocação na qual você era obrigado, né, a ir. Você era convocado, mas voluntariamente, né, você iria. E tanto é verdade que os homens mais poderosos da época, que não teriam ninguém para forçá-los a ir, iriam por vontade própria, no caso, os reis. Tanto o rei que aparece no módulo de hoje, né, o marido da Isabel, o rei Luís, ele prometeu a cruzada, quer dizer, ele voluntariamente quis ir para essa guerra, assim como Ricardo Coração de Leão também voluntariamente, e antes dele, né, Stephen, da Inglaterra e tantos outros. Eles foram para a cruzada porque eles realmente consideravam algo, né, importante de ser realizado. Agora, o que era de fato a cruzada? Aqui dá pra gente ver um pouco mais do jogo, deve ser muito legal. A cruzada foi um evento que levou vários homens, né, da Europa para a região do Oriente Médio. E o que tem no Oriente Médio hoje, né, e o que tinha naquela época? Os lugares onde Jesus, né, o, né, fundador do cristianismo, assim, né, ele percorreu. Daí que são lugares santos, lugares que até hoje são alvos de peregrinação. A Jerusalém, né, e tantos outros lugares assim importantes, e Monte das Oliveiras e coisas assim. Daí que, estando sob o domínio dos muçulmanos, esses lugares eram frequentemente desrespeitados, porque não era dado a eles o valor que se dá, né, por um cristão. Daí que, né, esses homens partiram, então, para recuperar esses territórios. Bom, e aqui mais uma carta, olha só. Contribuindo para a cruzada. Significava que esse cavaleiro, né,
agora ele vai para a cruzada. É claro que no jogo isso deve ser uma coisa ruim, que ele vai perder alguma coisa. Mas na prática era alguma coisa que ele fazia porque ele queria, né? Tanto que, como eu falei, não tinha ninguém para forçar eles a irem, né? Como é que você vai forçar o rei a fazer alguma coisa? Não tem como. Mas eles fariam porque eles eram dispostos a tudo, né? E o Ricardo Coração de Leão, quando volta, alguns morreram, né, nas cruzadas. Quer dizer, alguns reis, né, que na verdade morreram milhares, mas assim, e tantos morreram milhares também, né, do lado islâmico, mas o Ricardo Coração de Leão, ele não morreu na cruzada, mas quando ele voltou, ele foi sequestrado. E ele ficou quase um ano, ou mais de um ano sequestrado, até que pagaram um resgate e ele foi solto. E aqui a gente consegue ver Robin Hood, que segundo a lenda, né, Robin Hood era esse príncipe dos ladrões e ele viveu na época do Ricardo Coração de Leão. E é isso. Agora, uma outra questão também, né, que aparece, bom, aqui a gente está falando de homens que vão para outros lugares diferentes da Europa, né, e sobretudo vão num confronto armado, né, eles vão assim, sabendo que vão fazer uma guerra. Por outro lado, existiam homens também que não faziam essa guerra, mas eles faziam a guerra de uma pregação, digamos assim. Eles tentavam converter as pessoas ao cristianismo. E um desses homens, os mais famosos, né, é Bonifácio. Bonifácio, ele se tornou muito famoso, sobretudo na Alemanha, porque ele é considerado assim, né, o grande pregador, né, dos homens, né, e das mulheres que lá viviam. E quando ele chega na Alemanha para pregar para eles, para se converterem, ele vê que lá as pessoas cultuavam Thor. E tinha uma árvore, que era a árvore de Thor. E Bonifácio pega o machado e corta essa árvore. E é provável que não tivesse tido nenhum sentido sobrenatural, né, de cortar árvore. Quer dizer, não vai cortar árvore e as pessoas vão se converter, não vai acontecer isso. Mas o fato é que a história ficou famosa, né, porque, né, assim, primeiro é que parece que ninguém conseguiu impedir o Bonifácio de cortar. E segundo é que depois disso surgiu a lenda da árvore de Natal, né? Então, por que a gente tem uma árvore quando chega no Natal? Alguns dizem que é por conta dessa história do Bonifácio. E é isso.